assiste através do canal Esperança da Viver, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e queremos aí, dando continuidade, pedir que vocês orem conosco. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui com a intenção e a vontade de anunciar a palavra do Senhor. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento e para aqueles que nos ouvirão no futuro. Que o Senhor possa ajudar a cada um de nós e eles também a compreender a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos aí continuar pedindo a vocês que possam compartilhar o nosso link, curtir o link também, para que assim esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Nós queremos convidar aí os irmãos e amigos para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, que traz um subtítulo interessante: A Parábola das 10 Virgens. Como nós sabemos, o nosso grande professor e salvador, ele gostava muito de contar parábolas, contar as verdades através de histórias. E aqui começa assim, do versículo 1 até o 13. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando muito, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha que coisa interessante, como eu disse no início, o nosso grande professor e salvador Jesus Cristo, ele gostava de contar parábolas. E a narrativa vem nos contando que Cristo e seus discípulos, eles estavam assentados no Monte das Oliveiras. E o sol já estava se declinando e as sombras da noite já estavam cobrindo a terra. E aí, Cristo viu em plena vista uma moradia esplendorosa, iluminada como para uma grande festa. Olha que coisa interessante. A luz jorra das aberturas e um grupo expectante indica que um cortejo nupcial se aproxima. E em muitas regiões, interessante que em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. Olha que coisa interessante. O noivo parte ao encontro da sua noiva e atrás para sua casa. À luz de tochas, o séquito dos nubentes sai da casa paterna para o seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo
espera o aparecimento do séquito nupcial para ele se ajuntar. E esse grupo é o que nós acabamos de ler, as 10 virgens. As 10 virgens. E vem nos contando que todas levavam uma lâmpada acesa, um frasco de óleo. Todas aguardavam ansiosamente a aparição do esposo. Só que elas não contavam com a tardança. E aí vem nos contando que há, porém, uma tardança. E as horas começam a se passar, uma hora após a outra se passando, e elas se afadigaram ou se cansaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor, como diz a palavra de Deus. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. As tosquelejantes despertam de repente e se levantam, e todas elas veem o cortejo se aproximando, resplandente de tochas e festivos com música. Ouve-se as vozes do esposo e da esposa. E as 10 virgens tomam suas lâmpadas e começam a aparelhar-se junto com esse cortejo, com pressa de partir. Mas 5 delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos, que são as 5 nécias. Não previram a demora tão longa e não se prepararam para a emergência. É interessante que até no século XXI, nós também cometemos esse erro. Muitas vezes nós não nos preparamos para as emergências. E em aflição apelaram para suas companheiras mais prudentes, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as 5 outras, com suas lâmpadas há pouco acesas, tinham seus frascos esvaziados, não tinham óleo de sobra, e responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós outros. Ide após e comprai azeite para vocês. Enquanto foram comprar, o cortejo foi se afastando, e as 5, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão, entraram na casa do cortejo nupcial, e ali o esposo fechou a porta. Mais tarde, quando as virgens mortas chegaram à entrada da casa do banquete, receberam uma recusa inesperada. Elas bateram e chamaram, mas o anfitrião declarou: não vos conheço, nunca vi vocês. Elas foram abandonadas ao relento, na rua solitária e nas trevas da noite. Então, quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a da igreja que viveria justamente antes da segunda vinda de Cristo. Olha como o nosso mestre Jesus é um professor, é um doutor em contar histórias verídicas que serviu para aquele tempo e para nós. Então a história das 10 virgens também serviu para aquele tempo e para nós hoje também. A igreja que viveria justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos nós estamos aguardando a volta de Jesus. E aí nos mostra os 2 grupos de vigílias, que representam as 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens, porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus, como diz Salmo 119, versículo 5. O salmista, ele declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O óleo, por exemplo,
símbolo do Espírito Santo, que está lá em Zacarias 4, de 1 a 14, e vem nos contando que o óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Quando olhamos para as igrejas que aguardam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nós quase não vemos diferença. Todo mundo parece que está à espera e parece que está preparado. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam sua aparição. Mas como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera e a fé é provada. E quando se ouve um clamor, aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Muitos não estarão preparados, não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. Destituídos. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada pelo Espírito Santo, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. E sem a iluminação do Espírito Santo, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. Nós sabemos que no mundo existem várias igrejas, mas a palavra de Deus só fala de 2 igrejas: uma igreja verdadeira e uma falsa. Mas todo o mundo cristão está esperando a volta de Cristo. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, tem consideração pela verdade, advogam-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Então, para que nós possamos nos preparar, nós precisamos nos entregar à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Jesus contou muitas parábolas, e na parábola do semeador, ele conta que o semeador semeou a semente em vários solos, e uma caiu no pedregal. E eles receberam a palavra prontamente, porém deixaram de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Então, nós que vivemos no século XXI, nós devemos nos entregarmos a Cristo, deixar que o Espírito Santo opere em nós a obra que Ele deseja, e nós devemos cair sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E olha que coisa interessante. Essa classe das virgens loucas não conhecem a Deus, não estudam seu caráter, não tiveram comunhão com Ele,
Por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a ti, como diz Ezequiel 3:31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam-se com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, versículo 3, de 1 a 5, diz o seguinte: Paulo assinala que este será o característico especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, quando nós olhamos para o mundo cristão, todos parecem que estão realmente aguardando a Cristo. Mas Paulo fala que as nécias têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Esta é a classe que em tempo de perigo é encontrada brandando paz e segurança. Elas acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua letargia, eles vão discernir sua destruição e rogam a outros que lhes supram a falta. O interessante é que em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência dos outros. Em assuntos espirituais, ninguém pode remediar a deficiência dos outros. Como diz a palavra de Deus, nem se Daniel, Moisés e Noé, nem se eles quisessem, eles poderiam salvar os seus filhos. Então, em assuntos espirituais, irmãos e amigos, ninguém pode remediar a deficiência do outro. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês que nos assiste, que vocês possam pensar, refletir, tirar tempo para poder estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, apreciar o caráter de Cristo e deixar que o Espírito Santo molde a mente de vocês, para que vocês e nós possamos nos tornar continuamente praticantes da palavra de Deus, para que quando Jesus voltar, todos nós possamos ter uma fé viva nas verdades da palavra de Deus que nós estamos ouvindo no decorrer da nossa vida. Com esse pensamento eu quero fechar uma palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós te pedimos que essa mensagem possa ser como uma flecha, Senhor, na mente e no coração dos ouvintes e também na nossa mente, em nome de Jesus. Amém.